Verso 5. Nasceu o filho da mulher. Era menino, homem. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Nasceu o filho da mulher, menino, homem. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Ou seja, nasceu o Messias, né? Quem que ele já governa, né? Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Que o Pai deixou debaixo dos pés dele todas as coisas. Agora, ele vai exercer o juízo, ele vai quebrantar, vai destruir toda a estrutura mundial de poder quando do seu retorno, para destruir a besta falso profeta, e vai reinar com o cetro de ferro. Okay? É, sem sombra de dúvida, o Messias. Deixa eu ver aqui alguma passagem. Lá no Apocalipse capítulo 2, verso 27, é até interessante aqui no Apocalipse capítulo 2, verso 27, que ele promete a os seus eleitos, ele promete aos eleitos, se permanecerem firmes na fé, também participarem desse reino e governar com cetro de ferro. Apocalipse 2, verso 27, né? E ao que vencer, verso 26 e 27, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vara de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então ele promete dar esse poder, compartilhar dessa autoridade, né, aos que vencerem, né, na fé, né. Deixa eu ver aqui se eu continuo. Mas, continuação no verso 5, mas o filho foi levado para junto de Deus e seu trono. Ou algumas traduções vai estar assim, mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. O que significa isso? Ora, todo mundo conhece a história com o Messias, né? Após o seu sacrifício, ele ressuscitou o terceiro dia e tempos depois ele subiu aos céus, né? Onde está à direita do Pai Altíssimo. Isso que significa, o filho foi arrebatado, foi levado para junto de Deus e seu trono. Vou abrir um parênteses aqui, porque existe uma... Você que já viu a playlist A Verdade sobre o Arrebatamento, vou abrir um parênteses aqui, porque tem alguns teólogos que inventaram um arrebatamento aqui no verso 12. Eles inventaram, porque tem uns pré-tribulacionistas, que são geralmente evangélicos, né, que eles dizem que vai ter um arrebatamento a qualquer momento. E que o anticristo só vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja, ou seja, na contramão do que está escrito em 2 Tessalonicenses 2. Tá? Além do que, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é claro, o arrebatamento só depois de uma ressurreição. Ora, a primeira ressurreição é no Apocalipse capítulo 20, depois do retorno do Messias para destruir a besta do falso profeta. Ou seja, o retorno do Messias, primeira ressurreição e arrebatamento, exatamente nessa ordem. Apocalipse final 19, início do 20. Não pode ser em outro momento. Tá? Então o pré-arrebatamento que é pregoado nas igrejas evangélicas é totalmente errado. E tem uma turma aí do midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas que inventaram um arrebatamento aqui no capítulo 12. Geralmente a turma lá do manual de Al, né? Inventaram um arrebatamento. Eles dizem que esse menino aqui que nasceu e que vai ser arrebatado para junto de Deus, eles dizem que é a igreja. Mas aí eles dizem que a mulher que deu a luz ao menino não é Israel, porque Israel não estaria vestido. Israel não estaria vestido com o sol da justiça. Israel negou o Messias. Então só pode ser a igreja. Então a igreja deu a luz a outra igreja, que é a igreja da mulher, deu a luz a outra igreja, que é o filho, que vai ser arrebatado. Tipo, se uma igreja dentro de outra igreja que vai ser arrebatado, não, isso é totalmente herético. É fácil refutar, igual tirar o dor de uma criança. Pelo mesmo motivo que o arrebatamento pré-tribulacionista evangélico está errado. Arrebatamento tem que ter primeiro a ressurreição. Retorno do Messias, na sequência, primeira ressurreição e arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 18, Apocalipse final 19, início do 20. Acabou. Então não tem arrebatamento coisa nenhuma aqui. Isso aí assim, chega a ser ridículo, tal hipótese. Lógico que a maior parte de Israel negou o Messias, mas tal qual, Paulo cita isso, tal qual no tempo do profeta Elias, 10 mil homens não adoraram Baal. Então a igreja original lá do Messias de Nazareno, todos eles eram israelitas. Então Israel foi bênção. Então, por isso que a mulher é filha de Sião. Ela foi, o Messias é o leão da tribo de Judá, ele não caiu de paraquedas, ou um povo eleito, uma tribo eleita, no momento certo para ele nascer. Tá?
escolhido pelo Eterno. Então Israel foi bênção e é bênção para todos nós hoje. O Messias é israelita, quer a gente queira ou não. Mas enfim, retomando aqui. Então o filho foi levado para junto de Deus seu trono, ou seja, o Messias foi para o céu. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto. Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. A mulher fugiu para o deserto. O que quer dizer isso? É simbólico. Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, ele foi para o deserto. Mas lá no deserto ele estava em intimidade com o Criador, né? E havia lá um ministro, né? Que era o Moisés, o ministro da primeira aliança. Certo? Então, isso é simbólico, que a mulher fugiu para o deserto, quer dizer o quê? Que a mulher, o povo de Deus, ou Israel, ou igreja, ou congregação, como você, povo de Deus, seja lá como você der o nome. Importante você entender o conceito. Essa mulher fugiu para o deserto porque ela foi liberta da escravidão do pecado, graças ao sacrifício do Messias. Então percebam, o povo hebreu lá na época, com Moisés, ele foi liberto da escravidão física no Egito e foi para o deserto livre. Agora aqui a mulher foi liberta da escravidão do pecado e da morte, né, graças ao sacrifício de quem? Messias, o ministro da nova aliança. E foi para o deserto. Liberdade, é o que significa. Ok? É o que significa. E lá ela tinha um lugar, onde foi preparado um lugar por Deus, onde fosse alimentado por 1260 dias. Esses 1260 dias são proféticos, né? São convertidos em 1260 anos literais. Já foi explicado no capítulo 11 das duas testemunhas. Tá? Então, quando eu disse aqui no capítulo 11 das duas testemunhas, né, que elas foram, deixa eu ver aqui, verso 3, 11 verso 3, né, que as duas testemunhas, que é a própria palavra do Eterno, vão profetizar durante 1260 dias. Esses 1260 dias do Apocalipse 11, verso 3, são os mesmos 1260 dias do Apocalipse, verso 12, verso 6, os mesmos 1260 dias, que são 1260 anos, que a mulher no deserto foi alimentada por Deus. Deus alimentou o povo hebreu no deserto com maná, mandou carne, mandou água, tá? Foi alimentado fisicamente no deserto. Agora, essa mulher aqui, no deserto espiritual, foi alimentada também, né? Ou seja, o Eterno proveu a subsistência dessa mulher durante 1260 anos, que foi do ano 538 até o ano 1798. Foi o ano de hegemonia. O Império Romano pagão, ele caiu no ano 474. Né? Com as invasões bárbaras, aí foi o final da quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8. Na sequência, foram ocorrendo os fatos, de modo que as tribos bárbaras que eu já citei, a maior parte delas entregou poder para o Papa, o Bispo de Roma. E o Império Romano Oriental, que era o Império Bizantino, de Justiniano, imperador, também rendeu poder ao Bispo de Roma. Então, no ano 538, quando os inimigos arianos que seguiam o cristianismo ariano foram expulsos de Roma, aí o Papa, o Bispo de Roma, conhecido futuramente como Papa, emergiu como a máxima autoridade política e eclesiástica do mundo, com seu exército gigantesco, no ano 538. Aí eles dominaram até o ano 1500, né, que Lutero começou a surgir uma oposição com a reforma protestante, foi bem sucedida, mas só em 1798, com o general Berthier da Revolução Francesa, veja o episódio capítulo 11, que narra essa história, prendeu o Papa Pio VI, aí acabou a hegemonia temporal e eclesiástica, o poder temporal do Papa acabou em 1798, dando certinho 1260 anos. Okay? Então é o mesmo período. Okay? Então, durante esse período, quem governava era o Império Romano Papal. O Sacro Império Romano, o papismo medieval, seja lá qual for o nome que você dá. Tá? Só que, e os verdadeiros adoradores, aqueles que a pessoa não tinha acesso à Bíblia até 1500, né? Então quem não aceitava os dogmas do catolicismo era fogueira, havia Inquisição, houveram as cruzadas, né? Todo mundo conhece a história.
E de modo que os verdadeiros adoradores, aqueles que não se sujeitaram ao poder de Roma, viviam em apuros, né? Muitos deles foram mortos, como foi o caso dos valdenses e os albingenses. Então, que a mulher foi sustentada ou alimentada por 1.260 dias, não quer dizer que eles não morreram. Muitas pessoas morreram aos montes, aos milhões, nos tribunais da Inquisição. Mas quer dizer que o Eterno preservou a sua palavra, preservou a verdadeira adoração, né? Mesmo diante de uma situação tão difícil, tá? Até o ano 1500 não tinha cópia da Bíblia. Os caras guardaram a Bíblia, ninguém tinha acesso. Então foi um momento difícil, mas a verdadeira adoração. Cito, por exemplo, os valdenses, albigenses, que morreram, mas permaneceram fiéis até a morte, a verdadeira adoração. Cito também, bem antes disso, os cristãos macedônicos não aderiram à ortodoxia, não aderiram à trindade, não aderiram à adoração dominical e foram tidos como herege, né? Você questionar se ele era herege, né? Então os verdadeiros adoradores persistiram mesmo nesse momento. Então esses 1260 anos é o mesmo do Apocalipse capítulo 13 também, que diz que a besta deixa eu me ver aqui, Apocalipse capítulo 13, me ver aqui, ele cita também Apocalipse 13 verso 5. Apocalipse 13 verso 5 também cita esse período. A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias, recebeu também poder para agir durante 42 meses. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio profético, que é esse mesmo período de 1260 anos, do ano 538 até o ano 1798. Nesse ano, a besta recebeu uma ferida mortal. Mas essa ferida está sendo completamente curada quando a besta vai reemergir, ok? Lá no Apocalipse 17 a gente vê que a besta ela recebeu a ferida mortal. Não é mais, ela está recuperando a ferida. E há de subir do abismo e vai para a perdição, que ela está em via de retornar. Ok? Em via de retornar quando a chaga mortal estiver completamente curada para essa rebelião final. Ok? Então veja que Satanás, durante 1260 anos, ele utilizou o Império Romano papal, né, para poder tentar destruir a verdadeira adoração, né? Mas ele não conseguiu. Verso 7 diz o seguinte: aconteceu então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Então aconteceu uma batalha no céu. Miguel, muitos aqui vão dizer, geralmente Testemunho de Jeová diz que Miguel era Jesus, né? O Messias. Miguel é o Messias. Não, eu acho muito raso afirmar que Miguel é o Messias. Não dá para ter essa certeza em lugar nenhum. Miguel é Miguel, o arcanjo Miguel. Okay? Arcanjo Miguel, com seus anjos, guerreou contra o dragão, contra Satanás, né? Verso 8. O dragão batalhou juntamente com seus anjos. Mas foi derrotado no céu e não houve mais lugar para eles. O dragão batalhou juntamente com seus anjos. Lembre-se que o dragão, com a sua cauda, está lá no verso 4, o dragão varreu a terça parte das estrelas com a sua cauda. Isto é, com a astúcia dele, ele congregou a terça parte dos anjos que se rebelou com ele. Aí aqui está dizendo que o dragão batalhou juntamente com seus anjos, com a terça parte. Então, quer dizer, que o dragão não batalhou sozinho. Ele não está sozinho. Quem são esses anjos do dragão? Ver todos esses falsos entidades que nós temos aí, são demônios e coisas do tipo que estão escondidos atrás dele para receber adoração. São os anjos de Satanás. Ele tem Iemanjá, São Jorge, Osíris, Odin, Brahma, Shiva e por aí vai. Todos esses ídolos, tudo isso é o exército de Satanás. Tá? Ele se traveste desses personagens aí para receber a adoração e drenar a energia, ok? Dos idólatras. É isso aí. Continuando aqui, e não houve mais lugar para ele no céu. O dragão foi derrotado, ele perdeu a batalha. Okay? E não houve mais lugar para ele no céu. Lógico que o dragão tinha lugar no céu para o dragão. Quando que aconteceu essa batalha? Né? Muitos vão dizer que, geralmente, os preteristas vão dizer que nossa batalha aconteceu há muitos anos, lá no começo do planeta, lá
no caso da terra, né, do reino terreno, aconteceu muito tempo atrás. Muito tempo. Outros vão dizer que isso não vai acontecer lá no futuro, futuramente, nos 7 anos finais, vai ter essa batalha. Okay? Na verdade, as duas hipóteses estão erradas. Tá? Aqui o texto é claro que essa batalha aconteceu logo depois que o Messias subiu aos céus. Por quê? Porque o Altíssimo, o Criador, Yahweh, ele é tão justo, mas tão justo, que até com o dragão, né, Satanás, até com Satanás ele foi justo. Tá? Porque a partir do momento que Satanás é o autor do mal, a serpente, né, que seduziu Eva, que por sua vez enganou Adão para o ser humano cair no pecado. Ele fez isso propositalmente. Okay? Ele fez isso propositalmente. Então, o Eterno Criador poderia, sem problema algum, fulminar Satanás naquele momento. Se ele quisesse, ele poderia destruir Satanás naquele momento. Só que o Criador é justo. Ele trabalha com justiça. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele enviou no tempo certo, ele enviou seu filho, o Messias, o Cordeiro, se sacrificou como Cordeiro para promover a expiação dos pecados. A partir desse momento, ele justificou seu povo, os eleitos para a salvação. Que o pecado não tem mais poder sobre eles. Ok? Então, ou seja, o argumento de Satanás acabou. A razão dele acabou. Okay? Então, a partir do momento que o Eterno proveu a salvação, aí a culpa, né? Aí Satanás agora tem sua culpa total. Okay? Tem sua culpa plena. Então, o Eterno fez a justiça, né? Ele redimiu, né, o seu povo, os eleitos, e a partir desse momento Satanás não tinha mais razão alguma. Né? E por isso ele perdeu o seu lugar no céu. Okay? Note que Satanás, um diz que o nome dele é Rei Léo, outro é Samael. Ele era uma das criaturas, um dos anjos lá. E é interessante também, então ele perdeu, né? O seu lugar não foi mais achado. E ele tinha lugar ao céu, ele podia acessar o céu, sim. Ele podia acessar o céu junto com os outros anjos, né? Com as outras criaturas. É o que a gente vê aqui no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahweh, veio também Satanás entre eles. Quando diz aqui os filhos de Deus, com F minúsculo, os filhos de Deus aqui, os anjos, as criaturas, tá? Os anjos. Vieram apresentar-se perante Yahweh. Veio também Satanás entre eles. Então Yahweh disse a Satanás. Satanás também conhecido como Ra-Satã, tá? Do hebraico, que significa o inimigo, tá? Ra-Satã. Né? De onde vens? E Ra-Satã respondeu a Yahweh e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Ra-Satã estava rodeando a terra e passeando. Para quê? Para tentar alguém. Para fazer alguma besteira, com certeza. Né? E disse o Yahweh a Satanás, observe tu, meu servo Jó, observaste tu, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E então respondeu Ra-Satã e disse, porventura teme Jó a Deus mesmo? Porventura não cercaste tudo de bens, e tua casa, e tudo quanto tem? Né? Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. Ou seja, aí Satanás já fez o jogo dele, né? Não, mas Jó é bom mesmo? Mas pera aí. Lógico que ele tinha acesso, ele estava passeando pela terra, mas ele se apresentou junto com os demais filhos, né? A criatura do Altíssimo, né? Do conjunto dos demais anjos. Então, mesmo tendo feito o que ele fez, né? Mesmo tendo feito o que ele fez, foi tentar a Eva para cair em pecado, ele é o autor do mal. O Eterno foi justo, o Eterno não o fulminou imediatamente, o Eterno fez todo o processo de justiça para redimir os humanos eleitos, e depois disso Satanás não tinha mais razão alguma, por isso que ele perdeu o seu lugar, okay? Perdeu a batalha e perdeu o seu lugar na terra. Aí, vamos continuando aqui, verso 9, esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás, Ra-Satã.
é aquele que seduz todos os habitantes da terra. Então, se alguém tinha dúvida, acabou a dúvida. A serpente é esse grande dragão, é a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? É a serpente do Jardim do Éden, que eu acabei de falar, que seduziu a Eva e para cair em pecado. Então é a mesma coisa, é ele próprio, é o coisa ruim, né? Chamado diabo. A palavra diabo significa caluniador, caluniador. O Satanás, Ra-Satã, que é o inimigo, é aquele que seduz todos os habitantes da terra. Então, quando diz que ele seduz todos os habitantes da terra, isso acontece até hoje. Tá? Você vê quanta droga, tráfico de droga, prostituição, imoralidade sexual, roubo, mentira, corrupção, né? E todo homicídio. Aí você vê aí também os preceitos espirituais. Várias religiões, 95 ou 98% das religiões é tudo idolatria, tudo diabo que inventou. E junto com aqueles anjos caídos que eu falei lá do livro Profeta Enoque, Gênesis capítulo 6, eles que inventaram todas as religiões falsas. Aí tem Umbanda, Candomblé, budismo, hinduísmo, tudo essa porcaria, tudo falso. Idolatria, e por aí vai. Tudo ele que inventou, ele engana e também usa dessas sociedades secretas, e maçonaria, tudo é irmandade da serpente, Illuminati, gnosticismo, bruxaria, encantamento, magia, astrologia, culto aos artes, signo, tudo isso foram eles que inventaram. Então ele engana geral. Ele só não engana quem tem conhecimento da palavra. Quem conhece a palavra, a lei, os profetas, o evangelho, as revelações de Apocalipse. Quem conhece a palavra, identifica as tramas dele. Agora, quem não conhece a palavra, meu amigo, 100% de certeza vai cair em cilada. 100% de certeza. Então ele engana todos os habitantes da terra. Isso aí é realmente, só não engana mesmo quem conhece a palavra. Aí continuando aqui no verso 9. O dragão foi expulso para a terra, e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Ou algumas traduções estão dizendo que o dragão foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele, foram expulsos com ele. Então percebam, Satanás ele tinha acesso às regiões celestiais, porque ele era uma criatura, um anjo, né? Agora, a partir do momento que o Eterno proveu a justiça, ele foi julgado. O Messias, antes de ser entregue, o que ele diz lá no Evangelho de João? Agora é o julgamento do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o Ra-Satã. Agora é o julgamento. Então, a partir do momento que o Messias ele aguentou ali todo o sofrimento e foi para o Calvário e consumou o sacrifício dele, acabou. Satanás foi julgado. Acabou. Julgado culpado. Ou seja, o Messias, por que ele foi julgado culpado? Satanás tentou Eva, olha, Eva caiu em pecado. Aí Satanás, opa, aí ó, ser humano que você criou, olha aí ó, ser humano era tão bom, olha aí, caiu em pecado. Não presta o ser humano. Não é possível. Mas o Messias veio como ser humano e conseguiu cumprir tudo, né? Cumprir tudo sem pecar e fez o sacrifício perfeito. Então, por um homem só, Adão, entrou o pecado na humanidade. Por um só homem, o Messias, a humanidade foi remida, entendeu? Então Satanás perdeu o julgamento. Por isso que ele perdeu a batalha e foi expulso. Tá? Então ele não tem mais lugar. E quando que aconteceu esse evento? Quando que aconteceu esse evento? Esse evento aconteceu depois do sacrifício do Messias, depois que o Messias subiu aos céus, ok? E aí que Satanás foi julgado. E muita gente vão dizer o seguinte: não, rapaz, vai aparecer até lá na novela Gênesis da Record. Não, isso aconteceu há muito tempo. E que inclusive lá na novela Gênesis da Record apareceu o asteroide, que a mentira, né? Vê como Satanás ele engana todo mundo mesmo, né, cara? Ele disse que há 65 milhões de anos caiu um asteroide e destruiu os dinossauros, né? Tipo assim, cara, 65 milhões de anos, foi ontem, cara. Foi ontem, eles viram que destruiu o dinossauro. Tudo balela, conversa fiada. A falsa ciência especulativa, tá? Também do globo, do expansionismo, do Big Bang, do darwinismo, do evolucionismo,
Terra globo, heliocentrismo, né? Terra não é nada não, é só um pontinho azul no meio do nada, né? Insignificante, do macaco, a ameba virou macaco, virou homem sozinho, do Big Bang que não era nada, tinha um átomo lá que sabe-se lá como ele estava lá, explodiu sozinho, e por acaso tudo isso deu que o único pontinho azul no universo, o único lugar que tem vida inteligente, o único lugar que tem água. Conversa fiada, tudo mentira do Satanás. Vê como a NASA devia ser Satanasa, né? Só mentira, cara. Só mentira todo dia. Mas enfim, aí mostrou lá a novela da Record que o suposto asteroide que supostamente destruiu os dinossauros há 65 milhões de anos atrás foi Satanás que caiu do céu, né? Satanás caiu do céu 65 milhões de anos atrás, destruiu os dinossauros, né? Aí todo mundo vai dizer, não, cara, esse evento aconteceu há muito tempo atrás. Por quê? Porque o Messias, em Lucas, capítulo 10, verso 18, ele disse o quê? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele disse isso. Olha, se o Messias ele estava lá antes do sacrifício dele, ele disse que viu Satanás cair do céu como um raio, então quer dizer que Satanás caiu do céu como um raio antes disso, certo? Foi lá no passado, certo? Errado, meus amigos. Errado. Por que está errado? Porque quando o Messias disse que viu Satanás cair do céu como raio, ele viu profeticamente. O Messias não é igual a mim, igual a você, meu amigo. O Messias não está limitado a tempo. Vou citar outro exemplo. A passagem da transfiguração. Quando o Messias foi com 3 discípulos ao monte, ele se transfigurou. E ali ele apareceu conversando com Moisés e Elias. Aí depois daquela visão toda, sumiu tudo. Moisés e Elias, o Messias apareceu sozinho de novo. Por quê? Porque a partir do momento que ele transfigurou, ele rompeu os limites de tempo e espaço. Aquela conversa com Moisés e Elias pode ser sim uma visão simbólica, né? Está escrito no texto de visão, ou pode ser uma conversa que aconteceu ou acontecerá lá no futuro. Quando da ressurreição, quando da restauração de todas as coisas. Entendeu? Quando ele transcendeu, ele venceu o tempo e espaço. Então o Messias não tem tempo, não tem espaço para ele. Então, eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas ele viu, mas peraí, ele é profeta, cara. Não tem tempo para ele. Ele pode ter eu vi Satanás cair do céu como um raio. Foi a visão que ele teve. Porém, o evento em si só aconteceria mais para frente, no futuro. Entendeu? Não há tempo, não está limitado ao tempo o Messias. Entendeu? Eu vou citar outro exemplo que aconteceu com Abraão. Abraão humano, né? Pecador igual a mim, igual a você. O que o Messias disse? Naquela série de passagem que ele diz, olha, antes de Abraão eu sou. Aí foram tentar apedrejar ele. Mas antes disso perguntaram para ele, mas você não tem 50 anos ainda, viu Abraão? Né? Ele tinha dito, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas peraí, como que Abraão viu o dia do Messias e se alegrou, se Abraão viveu milhares de anos antes do Messias? Como é possível? Porque Abraão viu profeticamente, ele viu espiritualmente o dia da vinda do Messias e se alegrou, que Abraão era sábio, era temente a Deus, tinha discernimento espiritual, ele sabia da vinda do Messias para expiar os pecados da humanidade e também da sua vinda gloriosa, para reinar sobre as nações com cetro de ferro. Então Abraão viveu lá atrás, mas ele viu, né? Ou seja, quando diz que Abraão viu o meu dia, Abraão viu o dia dele no passado, mas o dia dele aconteceu ou acontecerá lá na frente, muito depois de Abraão. Então Abraão teve a visão antes, mas o evento só acontecia muito lá no futuro, que Abraão viu profeticamente. Deus espiritualmente deu essa visão a Abraão. Então, quando o Messias diz que eu vi Satanás cair do céu, é a mesma coisa. Quer dizer que ele viu, ele teve visão no passado, mas o evento aconteceu no futuro, porque ele viu profeticamente. Ok? Então perceba que Abraão teve a visão, né? O Espírito Santo deu essa visão para ele. Então, ou seja, profeticamente. Então não há tempo. Okay? Não há tempo nesse caso, ok? Então, afirmar com certeza, não, eu vi Satanás cair do céu como raio, foi lá no passado. Não, pô, não, entendeu? Isso aí é tolice. Tolice.
Pois bem, dando continuidade aqui, ouvi então, né, verso 10. Então, ou seja, essa batalha